Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV. O meu nome é Daniel Santos e está começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET de Novo Hamburgo, Sapiranga, Estância Velha e Campo Bom, o seu encontro diário do esporte, também pela internet no www.valetvplay.com. Vamos falar muito da rodada do Campeonato Gaúcho, claro, do jogo importante do Anilado neste domingo, 19h30, diante do Brasil, lá na cidade de Pelotas, no Bento Freitas, e também da goleada da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira que ontem à noite, lá no Estádio Centenário, em Montevidéu, goleou impiedosamente o Uruguai pelo placar de 4-1. O Brasil praticamente carimbado para a próxima Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. Falaremos também do jogo do Grêmio Juventude neste sábado na Arena e também desse grande jogo domingo, 4 da tarde, aqui no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, entre São José e Internacional. Todas as informações desse jogo nesta noite no Esporte na TV. Falaremos também de antigos jogadores de futebol, do futebol brasileiro aqui da cidade de Novo Hamburgo e também do futebol nordestino, porque quem está conosco para contar um pouquinho da biografia do futebol brasileiro e também do futebol atual, em primeiro momento aqui à minha direita, ele jogou no Anilado nos anos 70, ele é o Jute. Boa noite, Jute. Boa noite aos pessoal da Vale TV. Vale TV. Para mim é uma satisfação estar aqui e estou à tua disposição a qualquer pergunta. O Jute que jogou no Anilado, no Aimoré, no futebol cearense, no futebol paulista e algo mais, né, Jute? Eu joguei em 10 times profissional, né? Comecei aqui no Novo Hamburgo, Aimoré, Caxias, Avaí, Figueirense, Ceará, Juventus, Guarani, Toluca do México. Joguei em 10 clubes. Olha só. E quem também está conosco jogou no futebol do Nordeste, mais precisamente lá no CSA de Alagoas, e também jogou no futebol paulista. Ele era centroavante e depois virou zagueiro, é o Maurício. Boa noite, seu Maurício. Boa noite, muito prazer em estar na Rede TV e estou disposto a responder qualquer pergunta que me procurar saber do futebol alagoano. Futebol alagoano, o seu Maurício que jogou no CSA nos anos 70, seu Maurício? 78, em 82 joguei em São Paulo pelo Juventus, e joguei em Maceió também em 76 no Capelense e sempre fui um cara abençoado, fiz bastante gol. Quando eu voltei para São Paulo jogando centroavante, em seguida eu recuei para jogar de zagueiro central. Olha só, e na equipe do Juventus de São Paulo, equipe tradicional do futebol paulista e também do futebol brasileiro, já foi inclusive campeão da Taça de Prata. Se não estou enganado, tinha um jogador chamado Ataliba. Jogamos juntos. Jogaste junto com o Ataliba, o mesmo que jogou no Corinthians? Correto, o mesmo que jogou. Na época, quando ele começou a ter a formação como jogador profissional, na época eu estava junto com ele. E o Jute jogou no Anilado, jogou no Aimoré e também jogou, se não estou enganado, no Guarani de Campinas de 78, Jute? Eu joguei de 75 até 80 no Guarani, né? Só que muitas vezes eu fui emprestado. Na década de 78, que o Guarani foi campeão brasileiro, eu joguei o brasileiro e o paulistão de 77. Em 78 tive uma fratura no pé, daí onde o Careca subiu, daí me deixaram meio de lado. Daí eu fui emprestado, chegou um empresário e me levou para o México, daí eu fui para o México e dei azar, né? Porque o Guarani foi campeão aquele ano. Jogaste no Toluca do México? Toluca do México. E não chegasse então a jogar no plantel do Bugre Campineiro no Brasileiro de 78? Não, o primeiro 78 não. Mas tu conhece esses jogadores, o Neneca, o Capitão, o Careca e o Bozó? Todos jogaram comigo. 77, todos jogaram comigo. Só o Careca que subiu em 78. Daí jogou, eu vou te dar mais ou menos a base, era Neneca, Mauro, Edson, Gomes e Miranda. Bezerra. Depois entrou Miranda e Mauro na lateral. Era o Dair, lateral direito. Flamarion,
Alexandre Tubarão e Renato Pé Murcho. A Milton Rocha, eu e Ziza. O Renato Pé Murcho que jogou mais para frente no São Paulo. Na seleção brasileira. Seleção brasileira dos anos 80. Isso. Daí em 76 eu levei o Guarani, eu levei o Zenon pro Guarani. Eu e o Zenon jogamos no Avaí muito tempo juntos. E o Avaí não queria largar o Zenon, mas o jogador caro. No fim ele foi pro Guarani por causa de mim. O Zenon que jogava pelo lado... Ele jogava no meio ali. Pelo lado esquerdo e tinha uma cobrança de falta peculiar ali. Perfeito. Perfeita, né? Ele treinava todo dia, 100, 150 faltas por dia. Ele terminava o treino, era o último a sair treinando e tinha uma perfeição para bater que era incrível. E qual é que era a tua posição, Juti? Bom, eu era centroavante, né? Centroavante. A mesma posição do Careca aí. Do Careca. O Careca que mais para frente jogou na seleção brasileira e veio jogar no futebol italiano no Napoli. Isso. O Careca era guri, ele tinha 16 anos, cara. Às vezes eu conto as histórias ali nas bancas ali, onde é que a gente se une. Eu conto a história do Careca e os caras não dizem, mas não é possível, o Careca foi ter o reserva. Foi. Porque ele era guri, né? Então ele ficava no banco, daí às vezes entrava, em 77 já. E ele foi a ser titular em 78, que ele entrou num clássico, Guarani e Ponte Preta, que eu joguei 4 clássicos, nunca ganhei. E ele entrou no primeiro clássico, fez 2 gols, 2-0. Daí ele nunca mais... Daí mandou eu, André Catimba, Sérgio Lima, centroavante jogando no Colorado, jogava lá também, mandaram nós tudo embora. Embora não, mas emprestaram. O André depois veio para o Grêmio, o Sérgio Lima foi para o América do Rio, eu fui para o Toluca. Então, sabe, ele desempregou o centroavante do Guarani naquela época. O Guarani de 1978, campeão nacional, que tinha na fase inicial, na primeira etapa no seu grupo, o Vasco da Gama, o Botafogo, o Bahia, a Ponte Preta, o Vitória, o CRB e também a equipe do CSA. O Guarani que ganhou os 2 jogos da final diante do Palmeiras, o primeiro jogo no Morumbi diante de 99 mil pagantes e o segundo jogo no Brinco de Ouro da Princesa, gol do Careca, Juti. Foi um pênalti, né, que o Leão fez, né? O Leão é o goleiro do Palmeiras, eu assisti esse jogo. E assisti aquele jogo que o Guarani ganhou de 3-0, Colorado aqui. Dentro do Beira-Rio. Que ali o Guarani deslanchou e não perdeu mais para ninguém. Daí foi desse dia que o Leão fez o pênalti em cima do Careca. Lembra? Não sei se tu tem visto esse tape, alguma coisa. O Careca Leão que mais para frente foi goleiro da seleção brasileira. Sim, jogou também. E o Careca daquele ano ele começou a meter gol depois. O futebol é muito interessante, cara. Tinha o Adriano, um centroavante no Guarani. Ele era de Araraquara. Metendo gol de montão, se machucou. E eu me machuquei também. O que aconteceu? Quando o Adriano se recuperou, venderam para o Palmeiras. Daí entrou o Careca, porque o centroavante era para ser o Adriano. Mas o guri teve azar que com 19 anos ele comprou um carrinho, tinha feito contrato profissional e entrou debaixo do caminhão e veio a falecer depois. Com 19 anos, fatalidade do futebol. Sempre tem alguma E naqueles dessas. anos 70 também, 75, 76 a equipe do Inter campeão, 78 o Guarani, 79 novamente o Inter. E seu Maurício, e a sua passagem lá pelo CSA de Alagoas? Olha, foi uma passagem muito boa, conheci muitas pessoas boas de futebol. Por exemplo, Manuelzinho, o Peu, que depois ele foi para o Flamengo. O Peu, Manuelzinho, o Manuel, Peu. Naquela época, nós... O Peu que jogou no Flamengo do Zico. Jogou no Flamengo do Zico, o Peu. Era Peu, Jacozinho e Manuelzinho. Naquela época, nós tínhamos um trio que todos nós jogava bem. Jacozinho, no CSA. Olha, era uma coisa de louco. Nós jogamos muito futebol. Eu nunca conheci um batedor de pênalti melhor do que o Eric. Zagueiro central era o Bibiu. O Bibiu, o Zé Galego no gol, ninguém se fazia desses caras. Os caras eram impossíveis para jogar bola. O Bibiu, a bola de cabeça no peito, ele matava. Batia na cancha de si e saía jogando. Não tinha conversa aí. Não tinha conversa. O Eric, para bater pênalti, não deixava nem o goleiro se mexer. Quando ele pegava a bola do pênalti, o goleiro fazia, ficava sentado, já estava feito o gol. O Eric era fora de série para fazer gol de pênalti. Eu não sei se o meu amigo lembra do Eric. Eu me lembro dessa época. Ele era muito falado. Eu joguei muito lá no Norte. Perante o Brasil inteiro, no Nordeste. O Bibiu também era fora de série. No Ceará, joguei a Copa do Nordeste também lá uma vez, lá um ano.
tudo pessoas boas que nós conhecemos. Hoje, o futebol de hoje, ele está restrito a craques, que nós não temos mais craque no futebol brasileiro. Tem alguns que você conta na mão, que nem o Neymar, fora de série. Às vezes, tem algum que destaca, que nem ontem o Paulinho. Tem alguns. Tem alguns que se destacam. Que se destacam no futebol brasileiro. Porque hoje nós não temos mais craques. O Neymar é uma das grandes exceções. Eles são uma das grandes exceções que se destacam em qualquer time que ele se encontra. Eu vou pedir para a nossa produção, não sei se a nossa produção tem os gols do Brasil e Uruguai de ontem à noite. A goleada é importante, então vamos aos gols aí, sem o áudio, para nós poder comentar na Rara. Olha só, então, os gols da seleção brasileira ontem à noite. O Brasil que saiu perdendo, mas depois conquistaria uma grande virada, né, seu Maurício? Sim. O primeiro gol do jogo, então, aos 9 minutos, marcado pelo Cavani. O estádio Centenário lotado. O Centenário que é um dos tempos do futebol, Juti. Sim, o tempo... Já joguei aí nesse estádio. Aí. Já jogaste no Centenário? Joguei. Por qual clube? Pelo Guarani. Pelo Guarani. E joguei com o Guarani, com o Avaí também. Nós fizemos uma viagem de 45 dias, depois do campeonato catarinense, nós fomos campeão. E... O Alisson foi nela, quase pegou. Quase. Isso aí foi infelicidade do Marcelo, ter voltado essa bola. Exatamente. Uma infelicidade mesmo. Na recuada do Marcelo, mas o Brasil logo empataria o jogo. Olha que aos 18 minutos. Foi uma bucha do Paulinho, né, Maurício? Esse Paulinho, ex-corintiano, joga muito. Joga muito. O Paulinho que está no futebol chinês atualmente. Sim. O Brasil, então, com menos de 20 minutos, já empatava o jogo. O Brasil, com o resultado de ontem, o Brasil virtualmente classificado para a próxima Copa do Mundo, até porque o Brasil já está com 30 pontos e conquistou nas eliminatórias a 7ª vitória consecutiva. Não é para qualquer um, Juti. É difícil, né? O Tite está fazendo um bom trabalho, né? Eu sou muito amigo do Tite, ele jogou comigo no Caxias. Jogou o Adenor Bach. Adenor é um cara estudioso, inteligente, o cara vê que ele está fazendo o certo na seleção. Está fazendo o certo. Ele merece, porque é um guri bom, né? Merece. Aí está o segundo gol, então, do Paulinho. Uma jogada ali do rebote do Firmino, o Paulinho mais uma vez fazendo o terceiro gol do Brasil, o segundo gol do Paulinho. O Tite, então, 7 vitórias consecutivas nas eliminatórias, mas no seu currículo atual são 8 jogos e 8 vitórias, que tem aquele jogo contra a Colômbia, aquele amistoso no Engenhão. Só que eu esperava mais do Renato Augusto, mas ele ontem não apareceu. Ontem ele ficou não era a noite dele no futebol. Acho que não era a noite dele. E agora a chamada pintura da noite. Sim. O golaço do Neymar, então o terceiro gol do Brasil. Anteriormente mostramos o segundo gol do Brasil, o segundo gol marcado pelo Paulinho. E agora o terceiro gol do Brasil marcado pelo Neymar. Aquele gol que dá para se dizer, valeu o ingresso. Sim, esse foi o gol mais lindo da partida. O gol mais bonito. O Neymar, então, marcando o dele ontem aos 29 do segundo tempo. O Neymar Juti jogando o grande futebol que ele está jogando também no Barcelona. Esse guri o cara olhando assim, o cara é o único que desequilibra. Não adianta. É o diferenciado. Só esse que nós temos no futebol brasileiro que desequilibra qualquer um time. É o Neymar e mais 10, Maurício. Nem eu sou fã, cortando. Eu sou fã do Douglas, do Grêmio, cara. Eu acho que o Grêmio, depois que o Douglas saiu, mudou completamente o time. Mudou o esquema do Grêmio. Pode ver, eu sou fã do Douglas, eu acho um grande jogador. Então tá bom. Aí tá o último gol do Brasil marcado por Paulinho, mas pode concluir, Juti. Não, eu acho que o Douglas... Tá assim fazendo falta para a equipe do Renato aí. Muita falta para o time do Renato. Apesar que o Renato é um pouco meio mascaradão, né? Ele acha que tem que ser como ele quer. E tem gente talvez que meta a colher no meio ali e ele não aceita. E na tua opinião, o Grêmio que está envolvido além do Campeonato Gaúcho, está envolvido também com a Primeira Liga e com a Libertadores, o Douglas fará falta nos próximos jogos? Mas vai fazer sempre. Já está fazendo falta. Está fazendo falta no time. Só que eu acho, quando ele voltar não vai render o suficiente que estava rendendo. Ele vai ter que demorar um pouco para poder se recuperar dessas lesões que ele teve, para poder adquirir confiança em si próprio. Nós que jogamos futebol, quando temos uma lesão, a gente fica durante 90 dias que você não confia em você mesmo. Qualquer bola que você vai dividir, você tem medo de dividir a bola. Para recuperar não é bem fácil. Recuperar.
Mas o Esporte na TV vai para um breve intervalo e depois voltaremos com as informações do Campeonato Gaúcho e outras informações com os nossos convidados, com o Jute e com o Maurício.